Boa noite, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja com você, com toda a sua família. Nós chegamos à última celebração deste domingo, às 19 horas, e estamos aqui reunidos em torno da Palavra de Deus, desejosos de entregar ao nosso Deus o nosso louvor e sermos por Ele edificados por intermédio da Sua Palavra e do Seu Santo Espírito. Você já sabe que pode interagir conosco por intermédio do bate-papo aqui no YouTube. Então escreva aí a sua mensagem, expressando ali o seu motivo de gratidão a Deus ou o seu pedido de oração para que possamos orar juntos com você. Vamos ter agora um momento de oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, te agradecemos porque o Senhor nos tem presenteado com a vida eterna. O Senhor nos tem concedido a bênção maior que um ser humano pode alcançar, que é estar reconciliado contigo, que é estar em comunhão contigo e de dentro dessa comunhão vivermos uma nova vida. Nosso desejo como teus discípulos e discípulas é vivermos de acordo com a sua vontade, que por intermédio do discipulado de Cristo, o Senhor nos conduza a uma vida santa e justa para que o Senhor seja glorificado por meio de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Olá, igreja, graça e paz. Nós queríamos convidar vocês para nesse dia tão especial estar louvando ao Senhor e agradecendo a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz em nossas vidas. Amém? Junte-se a nós. Quem nos liberta da escuridão, quem tem a força do amor eterno, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem enche a terra com sua glória, quem adoramos, maravilhados, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a tua vida deu para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem põe em ordem o nosso caos, quem faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem com justiça tá soberano, quem é o eterno, a luz do mundo, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a tua vida deu para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que ressuscitou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que ressuscitou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que ressuscitou. Digno é o Cordeiro de Deus,
poderoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a tua vida deu para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Sobre este povo que se chama povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Nós vamos dando sequência ao nosso estudo no Sermão do Monte. A nossa intenção é olhar para estes 3 capítulos do Evangelho segundo Mateus, sob esse tema, sob essa perspectiva, o extraordinário da vida cristã, princípios do discipulado no Sermão do Monte. E como nós já dissemos em diversas oportunidades ao longo da nossa série, a sequência do Sermão do Monte é importante. É importante que nós entendamos o Sermão do Monte como um todo, mas também um encadeamento de ideias. Jesus está trabalhando aqui e os evangelistas tiveram este cuidado de colocar em uma determinada ordem as palavras de Jesus para que elas façam sentido. Então, esta sequência é tremendamente importante.
Hoje nós vamos ler e fazer alguns comentários sobre os versículos 38 até 42 do capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, portanto, o Sermão do Monte, em que Jesus vai falar sobre a vingança e a mansidão. É exatamente este o tema da nossa mensagem de hoje. Ele vai nos propor mais uma mudança de paradigma, como ele tem feito ao longo desse sermão. Ele vem mostrando para nós que a realidade deste mundo entende a vingança como algo normal, a necessidade de que o mal seja punido e que toda a pessoa que comete o mal mereça receber em troca uma punição adequada. E isso não é uma moral vinda de fora. A própria lei do Senhor no Antigo Testamento previa a punição para todo mal por intermédio da vingança. Esta era a sua justiça. Agora, como nós vemos dizendo, né? Por que esta sequência do ensino de Jesus é importante para nós? E a razão disso é que Jesus só dá os seus mandamentos, como nós temos estudado aqui, depois de esclarecer aos discípulos em que contexto e em que nova realidade, a realidade do reino de Deus, estes mandamentos estão sendo dados. E é neste contexto, neste cenário, que esses mandamentos podem ser vistos como coisas boas, como palavras dignas de serem obedecidas, como palavras válidas para nós, totalmente reais e, acima de tudo, palavras, mandamentos, ordenanças possíveis de serem vividas pela comunidade dos discípulos. E até esse momento, os discípulos de Jesus já ouviram e já receberam as palavras de Jesus acerca do reino de Deus, que os chamou de bem-aventurados por se tornarem discípulos de Jesus. São bem-aventurados porque agora pertencem a Deus. Jesus também já tratou de diversos problemas estruturais, viscerais de toda a humanidade. Problemas como, por exemplo, a ira, o desprezo, o desejo obsessivo, esses impulsos incontroláveis do coração humano, a nossa tendência à mentira e ao engano e, por isso, desprezar a verdade ou torcer as coisas para sermos aceitos ou qualquer coisa nesse sentido. E tudo isso, certamente, ainda são coisas que nos tentam. São elementos como a ira, como o desejo, como a ganância, como a atração obsessiva pelo sexo ou coisas desse tipo, são coisas que ainda fazem parte da nossa realidade e somos tentados nessas áreas. É justamente por isso que Jesus está tratando no Sermão do Monte uma série de princípios que vão ser trabalhados no coração dos seus discípulos. Jesus tem consciência de que esta mudança de paradigma, estas jornadas, como essa que a gente vai ver hoje, de uma realidade em que a vingança é a resposta esperada e totalmente natural para um princípio de mansidão. Isso é o tipo de coisa que será trabalhado na vida do discípulo. O que cabe a nós é estarmos abertos, dispostos e conscientemente ativos para que essa transformação aconteça no nosso interior. E também nós sabemos de uma outra coisa, isso só é possível porque quem diz essas palavras, que é o Cristo, é aquele que foi para a cruz. E na cruz ele faria novas todas as coisas. Por causa da sua obra completa, ele nos doaria o seu Santo Espírito. E é por meio destas palavras, por causa de quem disse estas palavras, é que é completamente possível vivermos uma comunhão perfeita, profunda com Deus, Ele próprio nos doar o seu Espírito, vir habitar em nós e dali, deste grau profundo de intimidade com o Cristo, é que seremos transformados. E nesse texto nós chegamos a mais um destes problemas da humanidade, que é o problema da vingança. E nesse texto nós lemos o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Uma pausa por aqui. Esse é o princípio que Jesus traz. Jesus mostra que a antiga aliança, a antiga justiça,
afirmava o olho por olho e o dente por dente. A vingança retributiva, a lei de talião, olho por olho e dente por dente. Esta era a afirmação da antiga aliança, que garantia a todas as vítimas de injustiça o direito de retaliação. Então, um olho por um olho, um dente por um dente, um braço por um braço e assim por diante. Só que Jesus chega com um paradigma tremendamente inovador e transformador. A nova justiça, que é a justiça do reino de Deus, porém, afirma: não resistam ao perverso. E em seguida, Jesus dá 4 exemplos deste princípio posto em prática. Ele diz o seguinte, exemplo número 1: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Exemplo número 2: se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Exemplo número 3: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. E o exemplo número 4: dê a quem lhe pede, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Essas palavras formam, portanto, o texto de hoje, e eu gostaria de ter mais um momento de oração em cima destas palavras de Jesus. Pai querido, abençoa-nos com a compreensão. Que o Teu Santo Espírito, Pai, transforme essas palavras em verdade profunda na nossa vida. Assim como o Cristo que proferiu essas palavras, entendia-as, Pai, como o sólido fundamento da sua existência e de toda a sua missão. Nós queremos que esta verdade esteja enraizada na nossa mente e no nosso coração, para que desta forma possamos viver de acordo com este ideal do Teu reino. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Jesus trata do mal e da vingança. Esse é o assunto que está em pauta nesta porção do Sermão do Monte. Ele diz que o olho por olho e o dente por dente era a justiça antiga, a justiça que todo esse povo conheceu e até este momento vivia de acordo com essa justiça. Essa justiça não é tirada, como eu disse, do mundo dos pagãos. Este princípio de justiça é tirada das próprias leis do Antigo Testamento. Então, assim como Jesus falou sobre o não matarás, sobre o não adulterarás, aqui também, ao falar, ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, ele está fazendo referência a um princípio de justiça retributiva presente no Antigo Testamento. Eu vou citar apenas um texto como exemplo, que é o texto de Levítico, capítulo 24, do versículo 17 até o versículo 20, em que nós lemos assim: se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá de ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Esse texto, em palavras diferentes e em situações diferentes, também está presente, por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 24, ou em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Em resumo, olho por olho e dente por dente significa que toda a maldade deve ser vingada. Jesus sabe o que isso significa. Ele nasceu dentro dessa cultura. Ele nasceu e desde pequeno aprendeu essas leis. Ele sabe exatamente que o mal precisa de uma punição, que o mal precisa ser freado. Ele sabe que a justiça deve acontecer e a justiça exige a punição pelo mal.
Jesus sabe que todos esses mandamentos foram dados por Deus naquele contexto do Antigo Testamento. Mas ele vem com essas palavras: eu lhes digo, não resistam ao perverso. Ele vai dar uma outra interpretação para este mandamento. O que será que Jesus tinha em mente ao fazer isso? Será que para Jesus e para a comunidade dos seus discípulos, a agressão física, por exemplo, como esse texto de Levítico que nós lemos, deixou de ser um crime e que não precisa mais de punição? Será que nós, ao cumprirmos as palavras de Jesus, estaríamos fazendo vistas grossas à presença do mal neste mundo? Será que Jesus não está sendo precipitado e utópico demais com as suas palavras? Será que essa passividade dos discípulos não seria uma atividade perigosa? Por quê? Porque não resistir ao mal não seria uma permissão, uma abertura de portas para que o mal se alastrasse ainda mais? O que será que Jesus tem em mente ao pronunciar essas palavras? Jesus, como nós sabemos, ele é sábio. Jesus, se nós formos perguntados qual é o ser humano mais sábio que já passou por essa terra, sua resposta e a minha não pode ser Salomão. Jesus foi o homem mais sábio que já andou por este mundo. Ele sabe de todas as implicações da interpretação da lei que ele faz e da forma como ele a aplica aos seus discípulos. Jesus está consciente de tudo isso. E para Jesus, entendamos o seguinte: o mal não deixou de ser mal. O crime não deixou de ser crime. E Jesus está completamente consciente da realidade do mal no mundo. Jesus não está sendo utópico demais. É evidente que ele não está sendo nem um pouco ingênuo com relação a tudo isso. Então, permanece a pergunta: em que exatamente a antiga justiça e a justiça do reino de Deus concordam? Elas concordam que o mal precisa ser vencido. Isso nós vamos saber com clareza olhando para toda a atividade ministerial de Jesus. Ele está aqui para frear o mal. Mas o que exatamente mudou da antiga aliança para a nova aliança, da antiga justiça para a nova justiça? O que mudou foi a estratégia. O que mudou foi a abordagem ao problema. E para isso, Jesus tem uma palavra. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Esta é a abordagem nova. Nestas palavras se configuram a estratégia nova que Jesus vai trazer para a comunidade dos discípulos sobre como é possível frearmos o mal. E é importante notar desde já quem está dizendo essas palavras. De novo, não é um mestre da moral, não é um jurista, não é um especialista em leis, não é um filósofo, é Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. É Ele quem pronuncia estas palavras. E quem Ele é? Ele é ninguém mais e ninguém menos do que a revelação absoluta da vontade de Deus. Jesus, e em Jesus, Deus estava nos revelando quem de fato Ele é. O ser de Deus está revelado em Jesus. A ponto de João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 18, dizer que nunca ninguém viu a Deus, mas o Filho torna o Pai conhecido. Jesus é a revelação absoluta de quem Deus é. E isso não tem a ver com sua aparência física, mas com o seu caráter, a sua mente, a sua justiça, a sua santidade. Isso significa que em Jesus chegou ao mundo uma nova justiça. Uma justiça que, como Paulo disse lá em Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 24, é uma justiça independente da lei e dos profetas. É uma justiça de Deus, uma justiça proveniente diretamente de Deus para nós. E que esta justiça de Deus que chegou até nós, chegou por meio do perdão possível
por intermédio do sacrifício do seu único filho. A nova justiça, a justiça de Deus, sobre a qual é formada a comunidade dos bem-aventurados, é a justiça que custou para Deus a vida do seu único filho, para que esta justiça chegasse até nós como palavra de perdão. Essa é a justiça na qual nós cremos. Significa que é em Jesus que Deus está dando um basta à lógica da perpetuação do mal. Em Jesus, Deus está dando o último golpe contra o mal. É na pessoa de Jesus que Ele está quebrando a lógica da violência sendo paga com violência, a espiral da violência que faz com que o mal vá se perpetuando na história. Em Jesus, Deus está dizendo: a violência e o mal acabam aqui. E é exatamente sobre esta realidade que Jesus quer formar a comunidade dos seus discípulos, porque a arma mais poderosa que Deus tem para enfrentar o mal, Ele concedeu aos discípulos de Jesus, e esta arma se chama perdão. Este é o princípio que nós conhecemos como o princípio da mansidão. O que significa ser manso? É ser como Cristo. O que significa ser manso? É ser uma pessoa cuja a principal razão de ser é estar neste mundo por causa da sua confiança em Cristo Jesus. Sua razão de ser, a sua identidade, seu projeto de vida tem a ver, está totalmente fundamentado no seu compromisso com Jesus Cristo. Agora nós estamos prontos para olhar qual é a estratégia de Jesus para o enfrentamento do mal. Como Jesus pensou que deve a comunidade dos discípulos enfrentar a realidade do mal. Em primeiro lugar, Jesus mostra para os discípulos o princípio norteador da mansidão, que é o seguinte: a renúncia dos seus próprios direitos. O manso é aquele que abriu mão dos seus direitos e os entregou a Cristo Jesus. Eu não tenho mais direitos. Quem eu sou, o que eu possuo, quem eu posso vir a ser, nada disso mais pertence a mim. O princípio da renúncia é um princípio fundamental no discipulado de Cristo Jesus. Por isso que a mansidão significa a renúncia dos nossos direitos. Jesus disse: não resistam ao perverso. E isso significa o quê? Não ofereça resistência ao mal. Quando o mal chegar até você, quando você for vítima de uma injustiça, de um golpe, de uma ofensa, quando você for essa vítima, não resista ao mal. Não resista ao mal. O que ele está dizendo com isso? Esse princípio de justiça do reino de Deus nada mais é do que um desdobramento daquilo que ele já havia dito nas bem-aventuranças. Lá no capítulo 5, versículo 5, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra não pertence àqueles que empunham a espada e com violência fazem a paz, como era comum no Império Romano. A terra, como uma herança, pertence aos mansos. Pertence àqueles que abriram mão dos seus direitos, entregando-os a Cristo e fizeram de Cristo o seu bem maior e a sua justiça. Outras bem-aventuranças também estão presentes aqui. Por exemplo, os puros de coração, os perseguidos por causa da justiça, os misericordiosos e os pacificadores. Isso nos faz pensar então que a mansidão consiste em entregar os nossos direitos pessoais para Jesus. Agora, absolutamente mais nada nos pertence. Nada pertence aos discípulos, nem mesmo os seus direitos. Quem são? O que possuem agora
pertence inteiramente a Jesus Cristo, porque os discípulos pertencem a Jesus Cristo. Ele diz também, na sua estratégia para o enfrentamento do mal, que é necessário dessa maneira, e isso ele fez com os exemplos que deu, suportar o mal recebido para não retribuir o mal com o mal. Ao suportar o mal recebido, pacientemente, o que o discípulo faz? Ele freia o mal. Ele recebe o golpe para que aquele golpe pare nele. Pacientemente, ele suporta o mal. Pacientemente, ele suporta a injustiça. E o princípio aqui é tremendamente simples. O mal só poderá ser vencido quando ele, o mal, encontrar um adversário contra quem ele não pode lutar. Um adversário que o mal não pode vencer. E a vitória do mal consiste justamente em provocar o mal. O mal triunfa quando a sua provocação provoca mais mal. Quando a sua manifestação faz com que se manifeste no outro o mal. Ali o mal triunfou. Só existe uma maneira de o mal ser derrotado. E é justamente o perdão, o inimigo que o mal não é capaz de derrotar. Justamente porque o perdão, o que é? É o poder de sofrer a injustiça sem oferecer resistência e nem revidar. O que é o perdão? É o poder para sofrer o golpe e não oferecer resistência e não retribuir o mal com o mal. Que coisa linda que está acontecendo aqui, porque quando nós olhamos por exemplo 1, é o seguinte: se alguém ferir você na face direita, o que você faz? Oferece a outra. Esse é o princípio de não revidar, de não resistir ao perverso. É pacientemente suportar a injustiça. Se alguém te ferir na face direita, ofereça também a outra. No exemplo 2 é o seguinte: se alguém quiser processar você e nesse processo tirar sua túnica, o que você faz? Facilita o processo e não apenas dê a túnica, mas também dê a capa. Sofra a injustiça, sofra o mal. O exemplo 3 tem a ver com algo muito comum para essas pessoas que viviam sob a dominação romana. Se um soldado romano chegar do seu lado na trajetória que ele tinha que fazer de uma cidade para outra e obrigar você a caminhar 1 milha carregando os equipamentos dele, armadura, suprimentos, etc., o que você faz? Caminha com ele 2, não só uma, vai além do esperado, transcenda o que se espera por uma obrigação de você. O exemplo 4 é o seguinte: dê a quem lhe pede. Não se apegue às suas coisas como se fossem suas e por essa razão você fecha o seu coração e a sua vida a uma pessoa que te pede alguma coisa. Não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Empreste, dê, ceda. Esse é o princípio da mansidão. Eu não tenho mais direitos, eu não possuo mais nada. Porque ao aceitar o discipulado de Cristo, eu renunciei todas as coisas para estar com Cristo. A renúncia é o que está em questão aqui. É a renúncia que torna a mansidão possível. A renúncia. Por isso, com estes 2 princípios, renunciar os próprios direitos e suportar o mal recebido para não retribuir o mal com o mal, é que Jesus estava quebrando a lógica da perpetuação do mal. Interessante porque Pedro, certa vez, se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes?
essa pergunta de Pedro é fantástica, porque, em primeiro lugar, já dá para perceber o quanto que o perdão fazia parte do ensino de Jesus. O quanto que o perdão, a partir de palavras como as ditas no Sermão do Monte, que a gente acabou de ver, o quanto que o perdão, a renúncia, a mansidão faz parte do que Jesus está colocando na mente dos seus discípulos e em prática na vida deles. E aí vem Pedro com essa pergunta para Jesus dizendo: quantas vezes eu deverei perdoar este irmão que me feriu, o irmão que me ofendeu, enfim, o irmão que pecou contra mim? E aí Pedro, como aquele aluno inteligente da sala, que quando o professor faz a pergunta, é ele o primeiro a responder, porque ele acha que ele tem a resposta certa. E então Pedro, dando uma de sabichão, diz o seguinte: eu devo perdoar até 7 vezes? A intenção de Pedro é mostrar para Jesus: olha como eu entendi o seu princípio, olha como eu sou perdoador, olha como eu já assimilei o que o Senhor ensinou. Que engano de Pedro, porque Jesus responde algo que ainda mostrava que ainda tinha uma jornada muito longa para que esses princípios de fato fossem assimilados por Pedro e pelos demais discípulos. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Interessante, porque com esta palavra Jesus estava quebrando a espiral da violência. Lá em Gênesis, capítulo 5, nós temos uma cena em que um personagem diz às suas mulheres que havia sido ferido e por isso matou quem o feriu. Depois foi ferido novamente e matou quem o feriu. Isso um menino e um homem. E aí ele desdenha de Deus na palavra de que quem ferisse Caim seria vingado 7 vezes e diz: e quem ferir Lameque será vingado 70 vezes 7. Ali se perpetua a espiral da violência. Uma violência deverá ser correspondida com uma vingança 70 vezes 7 maior. Mas Jesus vem para Pedro e diz: não, eu quebro a lógica da violência. Eu quebro o mal, não com mais violência, mas com o perdão. A vingança sem limites na comunidade dos discípulos se transforma em perdão sem limites. Porque a mansidão é o que governa o coração agora de Jesus e dos discípulos. E por fim, para a gente encerrar, eu queria pegar um exemplo da própria vida de Pedro. Porque se a gente tem uma maneira de avaliar se as palavras de Jesus são aplicáveis para nós, são possíveis de serem vividas e não apenas meros ideais bonitinhos, mas irrealistas para quem vive o chão da nossa realidade, que tem que acordar cedo para ir trabalhar, enfrentar chefe, enfrentar trânsito, enfrentar tantos problemas como a gente tem enfrentado. A melhor maneira da gente avaliar isso é olhando para a vida de gente semelhante a nós. E se tem alguém muito semelhante a nós nos evangelhos, esse alguém é Pedro. E quem foi Pedro? Em primeiro lugar, ele foi um discípulo de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que ele esteve com Jesus desde o início do seu ministério. Ele ouviu o Sermão do Monte. Ele teve momentos de diálogos com Jesus, como esse que a gente acabou de ler. Pedro ouviu todas essas coisas. Ele viu o ensino de Jesus, viu Jesus realizar os seus sinais, viu Jesus curar pessoas, viu Jesus responder tantas indagações que foram feitas a ele. Pedro esteve presente o tempo todo. E a gente espera o seguinte, que alguém que anda com Jesus há tanto tempo e é tão próximo de Jesus como era Pedro, sem dúvida nenhuma, o discípulo mais próximo do mestre era Pedro, esse cara já deveria estar pronto. Esse cara já teria assimilado todo o ensino de Jesus e já vivia de acordo com tudo que Jesus ensinou. No entanto, quando nós chegamos lá no capítulo 18 do Evangelho de João, nós estamos às vésperas ali da cena da prisão, do julgamento e da morte de Jesus. E lá no capítulo 18 nós encontramos uma cena fantástica. Jesus dizendo o seguinte: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens.
Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E neste ponto aqui, o Evangelho de Mateus acrescenta um detalhe. Mateus diz que Jesus respondeu para Pedro, né? Todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Por quê? Porque Jesus disse para Pedro: Pedro, guarde a espada. Guarde a espada. A cena é uma representação daquilo que a gente acabou de estudar no Sermão do Monte. Alguém que chega para prender Jesus. E a gente sabe que vai ser um julgamento completamente injusto, movido simplesmente pelos desejos invejosos da liderança religiosa daquele tempo. E aí Jesus pedindo: olha, sou eu, pode me levar, deixa esses homens ir, não tem problema nenhum. Jesus não resiste o perverso. Jesus não faz resistência ao mal. Jesus não incita os seus discípulos à violência para lutarem pela justiça. Jesus não faz isso. Deixa eles me levarem. Só que Pedro, o que faz? Age de acordo com a velha justiça. Se você está tentando causar injustiça para o meu mestre, o que eu vou fazer? Eu não vou pensar duas vezes, eu vou sacar a minha faca, o meu punhal e vou matar Malco. Entenda isso. Ele não decepou a orelha porque ele mirou a orelha. No escuro, no meio de um empurra, ele mirou a cabeça de Malco e certamente errou e acertou a orelha e decepou Malco. Foi isso que acontece. Mas Jesus deixa claro o seguinte: aqueles que empunham a espada, pela espada morrerão. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? E a gente sabe o que acontece em todo esse cenário, esse momento crítico da vida de Pedro. Ele tenta matar Malco, ele é aquele que foge, ele é aquele que nega que conheceu o mestre, ele é aquele que trai a confiança do seu mestre e do seu amigo Jesus. Só que Pedro permaneceu com Jesus. Pedro não fugiu do discipulado. E Jesus também não desistiu de Pedro. Lá no capítulo 21 do Evangelho de João, versículos 18 e 19, nós lemos o seguinte: eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. E estas são as palavras de Jesus para Pedro, depois que Jesus restaurou Pedro. E é aqui que Jesus está dizendo isso. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Quando você era jovem, você podia agir da maneira como você queria agir. Você era o senhor das suas próprias ações e você fazia as coisas do seu jeito. Você vestia-se e ia onde queria. Mas, quando for mais velho, quando for maduro, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Esse texto é maravilhoso, porque é aqui, ao restaurar Pedro, ao mostrar para Pedro que a jornada do discípulo é uma jornada para a maturidade, é uma jornada que vai conduzir esses discípulos a uma nova ação, uma nova justiça, uma nova ética, agora pautada na vontade de Deus, e que esta justiça fará toda a diferença no seu futuro. Pedro, você será vestido por outro. Eles te levarão contra a sua vontade para onde você não quer ir, Pedro. Esse é o ensino de Jesus para ele. E ali ele termina com essa palavra: siga-me, 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 Pedro. Esse é o chamado ao discipulado, o siga-me. É aqui que Jesus reafirma o chamado do discipulado. Torna Pedro de novo consciente de que pertence a ele, de que é o seu discípulo. Assim, em quarto e último lugar, Pedro finalmente se torna um homem manso. Pedro, ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada de fé,
acaba eventualmente se tornando um homem manso. Muitos anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, depois de muito tempo fazendo viagens missionárias, fundando igrejas, etc., Pedro escreve assim na sua primeira carta: vocês, escravos, submetam-se a seu Senhor com todo respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, preste atenção, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Eu vou ler de novo essa frase de Pedro para suas comunidades. Pedro, o discípulo que agora, maduro, na comunidade dos discípulos é mestre. E agora ele ensina o seguinte: porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo. Sigam os seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. O que essas palavras que Pedro escreve sobre Jesus explicam para nós? O que é a mansidão? Jesus é o manso. Este é o princípio da mansidão. Ele nunca pecou. Ele nunca enganou ninguém. Mesmo assim, ele foi insultado. Ele sofreu. E o que ele fez quando foi insultado? Não revidou. O que Jesus fez? O que Pedro viu na vida de Jesus? Alguém que não resistiu ao perverso. Alguém cujas palavras não eram apenas ideias bonitinhas, mas era a verdade mais profunda que o dirigia. Esse é Jesus. E agora, este é Pedro, transformado. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu. O que ele fez ao invés disso? Deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. O que Jesus fez? Como ele era manso, ele entregou os seus direitos para o Pai. É o Pai quem julga com justiça. É esse coração que faz com que Jesus na cruz olhe para os seus malfeitores e diga ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Que Jesus está vivendo aquilo que ensinou. Assim, Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Além de ser uma citação de Isaías capítulo 53, Pedro, com essas palavras, nos dá a resposta. Por que o mandamento de Jesus no Sermão do Monte faz sentido? É digno de ser obedecido. Não pelo mandamento em si, mas por causa de quem está dando o mandamento. Porque quem está falando da derrota do mal através do sofrimento por causa do mal é justamente aquele que na cruz, foi vencido pelo mal. E ao ser vencido pelo mal, ou seja, ele morreu na cruz do Calvário, e de forma brutal, é o mal com todas as suas garras, é o mal com todas as suas cores. E Jesus foi vítima desse mal
Na cruz ele foi vencido pelo mal. Como Pedro disse, sem revidar, sem prometer vingança, mas oferecendo os seus direitos para Deus que julga com justiça. E o que aconteceu? Ao ser vencido pelo mal na cruz, ele saiu vencedor nessa derrota. A cruz é o fundamento da nossa fé para sofrermos o mal pacientemente e oferecer o perdão como a prática do amor. Mas e quanto a nós? E quanto aos nossos direitos? E quanto aos nossos direitos? Pedro diz: vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. E nós, discípulos, e os nossos direitos? Os nossos direitos pertencem àquele que é o nosso pastor e guardião da nossa alma. Você quer alguém que assegure os nossos direitos melhor do que ele? Ou você realmente acha que tentar fazer a justiça de acordo com as nossas lógicas, que consistem em perpetuação da violência e do mal, fazem mais sentido do que obedecer ao mandamento de Jesus, dizendo: não ofereçam resistência ao mal, sejam mansos, entreguem o direito de vocês, que Deus seja o juiz e a justiça de vocês. Porque é dessa forma que a comunidade dos discípulos de Jesus está no mundo para frear o mal. Vamos orar? Senhor Deus, Senhor e Pai, Salvador, Redentor, Tu que és o nosso libertador, nós rendemos a Ti, Pai, o nosso coração, prostrados diante do Teu santo trono, desejosos, Pai, de, assim como foi a jornada de um homem como Pedro, alguém que o Senhor chamou, não por suas qualidades, mas pegou ali alguém para o discipulado tremendamente difícil de ser moldado. Pedro, um homem de coração duro, um homem violento, um homem que, com todas essas características, não deixou de ser um discípulo teu e o Senhor não o abandonou. O nosso desejo, Pai, por mais longe da nossa realidade que estas palavras estejam de ser vividas na nossa vida, o nosso desejo é entendermos, Pai, que esse é o nosso destino, que essa é a nossa jornada, que isso é o que está no nosso horizonte, porque é nisso que o Senhor está trabalhando na nossa vida. O que nós te pedimos é que estejamos, Pai, os teus discípulos, conscientes do que é preciso para que isto se torne a verdade na nossa vida, para que todas essas palavras sejam assimiladas por nós e saiamos daqui olhando para o nosso cotidiano como oportunidades de aprendizagem, oportunidades de vivermos segundo a Tua vontade. Que sejamos, Pai, o Teu agente no mundo, como igreja, como Teu corpo, para frear o avanço do mal. Que não sejamos o povo que propaga a violência, que propaga o mal, mas que sejamos o povo que oferece a outra face. Que sejamos o povo que não resiste ao mal, mas que suporta o mal pacientemente, sabendo que os seus direitos pertencem ao Senhor. Pai querido, nos ajuda, porque esta é uma jornada difícil. Para nós, tremendamente, Pai, difícil, porque é transformador daquilo que está mais enraizado de dentro de nós. Não é um mero comportamento que o Senhor quer mudar, mas aquilo que está nas entranhas do nosso ser. Por isso, Pai, quebra as barreiras dentro de nós, que nós, conscientes, Pai, como Teu povo,
trabalhemos na nossa vida neste sentido, para que o Teu Santo Espírito, no discipulado de Cristo, iluminados pela Tua Santa Palavra, sejamos os discípulos que o Senhor espera que nós sejamos. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez? Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas o teu querer. Faz a minha vontade ser a tua. E me ensine a, Pai, obedecer. Não a minha vontade, mas teu plano. Não a minha estratégia, mas a tua mão. Eu sou tão pecador, sou tão humano. Põe a tua vontade no meu coração. Obedecer por amor, obedecer por adoração, obedecer, obedecer ao Deus do meu coração. Obedecer por amor, obedecer por adoração, obedecer, obedecer ao Deus do meu coração. Não a minha vontade, mas teu plano. Não a minha estratégia, mas a tua mão. Eu sou tão pecador, sou tão humano. Põe a tua vontade, Senhor. Põe a tua vontade, Senhor. Põe a tua vontade no meu coração. Nós vamos chegando ao final de mais uma celebração e, como nós dissemos no começo, que a graça e a paz do nosso Deus sigam com você ao longo dessa semana, que estas palavras sejam refletidas por você e que as devocionais desta semana também te ajudem a trazer à realidade aquilo que é a palavra de Deus para nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais esta celebração e pedimos, Pai, a companhia do Teu Santo Espírito a falar conosco ao longo dessa semana. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele te dê uma excelente semana.